gravando, né? Boa noite a todos. Hoje é o nosso 17º encontro desses estudos sobre a vida e a obra de Francisco, e é também, na verdade, o primeiro encontro depois do seu falecimento. E eu pensei muito sobre isso, refleti muito sobre o assunto, assisti com Cássia, assim, meio escondidinho, mas assisti toda a reunião de emissários de segunda-feira, acompanhei os depoimentos, já tinha conversado com algumas pessoas, assim, para saber um pouquinho de como tinha ido, né? E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Eu preparei também um vídeo que tem alguns vídeos nesse vídeo, que é o que eu queria passar agora para todos, para que depois, se der, a gente discute um pouco hoje, se não, a semana que vem. Mas esse vídeo, são vários vídeos. O primeiro vai mostrar... O primeiro é o meu depoimento explicando os vídeos. Aí aparece um vídeo do Francisco, um vídeo muito importante do Francisco, onde ele fala sobre todo esse processo que ele estava vivendo, e inclusive ele diz que desconfiava que não sairia vivo dessa, né? Então, e esse vídeo ele fala também sobre o que ele espera de nós e o que ele gostaria que as pessoas se preocupassem em estudar agora. Assim, tem tudo muito bem falado, muito bem dito, e eu quero passar esse vídeo. Depois desse vídeo do Francisco, aí eu mencionei o falecimento dele para algumas pessoas. E 2 Gnanadatas, ou seja, 2 instrutores e assim conhecidos do Francisco, se manifestaram. O primeiro foi o José Ruguet, que me autorizou, inclusive, a compartilhar a fala dele. E também a Margarete, de São Paulo, que fez um vídeo para falar sobre a morte dele. E eu também compartilho esse vídeo muito simpático da Margarete, né? Além disso, depois eu compartilho um vídeo da Rede Globo, um trecho pequeno, que é um diálogo entre o Antônio Fagundes e uma menina sobre a morte, que acho que alguém compartilhou nas nossas redes, eu achei aquilo incrível. E, aliás, aproveitei, alguém que tinha compartilhado também um conto, uma história, que eu achei muito apropriado com o tema que eu estava desenvolvendo, e eu acabei me utilizando daquele conto. E aí eu finalizo o último vídeo com aquela gravação que Cristina fez aqui em casa, né? Que é o Francisco fazendo o Pai Nosso em aramaico. Então eu queria passar isso e pediria-se muita atenção e até paciência, especialmente com a fala de Francisco. Eu vou explicar o porquê nesse meu primeiro vídeo, que eu acho assim, esse vídeo de hoje eu considero um dos mais importantes, até para a gente refletir o futuro mesmo, assim, de todos nós, membros da instituição, o que nós queremos, né, e o que ele queria, o que Francisco queria de nós. Porque isso ficou bastante claro. E então, eu acho um vídeo muito sério. Na verdade, muitas pessoas assistiram, mas eu acho que com o tempo as pessoas se esquecem, ou não se dão conta. E o fato é que a sensação, a impressão que eu tenho é que as pessoas acabam envolvidas com tantas coisas e elas acabam não levando em conta, ou se esquecendo, ou negligenciando. Mas tem a fala, inclusive, dos Gnanadatas, né, da grande síntese, todos eles se comprometendo com uma certa postura, com uma certa atitude. Então é muito bom a gente relembrar que postura e que atitude foi essa, que na verdade determinava assim, um certo rumo, e que se a gente não prestar muita atenção,
esse rumo se perde. Então, o vídeo de hoje é uma chamada assim para que as pessoas estejam atentas, né? E eu trouxe esse detalhe dessa fala de Francisco, que é também um pouquinho isso. Então, é isso que eu quero compartilhar, peço a paciência. Esse vídeo é mais longo, porque são vários vídeos, um incluído no outro. São 5 esses pequenos vídeos. Dura 1 hora, então nós vamos terminar 8h10, mais ou menos. Então, a partir daí, a gente resolve se faz uma pequena discussão hoje ou se essa discussão fica para depois. Mas se as pessoas tiverem tempo, considerando a importância do tema, eu gostaria hoje de ficar até 8h30, até 8h40, se possível. Se não for possível, não tem problema. Mas para que isso não se estique muito, eu já vou colocar o vídeo, porque assim a gente termina mais cedo. Tudo certo? Tá? Eu vou pedir só que vocês me avisem se estão vendo esse vídeo. E hoje eu ia fazer, eu acabei, na verdade, sem perceber, eu ia fazer a apresentação muito rápida para a gente iniciar com um mantra de Francisco, né? E ele não é tão longo, eu acho que eu vou fazer isso assim mesmo. Apesar de já ter feito essa introdução, para que a gente vá entrando nesse clima para depois assistir os vídeos, eu vou colocar a Gita de 7 versos, pelo menos a parte no sânscrito, e depois a gente passa para os vídeos. Tudo bem? Só preciso saber se todos estão me ouvindo quando eu compartilhar a tela e se o volume está bom. Tá? Então me dá só um minutinho aqui. Vou compartilhar aqui. Deixa eu baixar um pouco o volume, que acho que o ruído é isso. É essa que eu quero. Só me dá um positivo quando estiverem ouvindo.
Asoshianamva Soshastva Pragnavadamicha Brachase Gatasuna Gatasomicha Nanushoshanti Panditaha Utastua Kachilamidam Vashime Samupastitam Anariustam Aswagyam Agirtikaram Arjuna Galipya Masmagamaha Parta Naitayu Papadiate Kishudram Hidram Yubalyam Tyaktotishita Parantapa Saruam Guhyatimam Uaha Srine Paramam Vachaha Ishitozimidritamiti Tato Vakshyamite Hitam Swaram Sarvam Bhutanam Hidrishe Arjuna Distitati Brahmaye Sarvam Bhutani Yantra Hudani Mayaya Tame Vacharanam Gacha Sarva Bhavena Bharata Tat Prasad Param Shakti Stanam Prapsyazi Shashvatam Sarvadharmam Parityava Mamekam Sharanam Vraya Ahantua Sarvapa Bebio Mokshyami Mashushaha. Namastê. Hoje, 18 de novembro de 2020, nós teremos o nosso 17º encontro de reflexões sobre a vida e a obra de Francisco Barreto. E este é o primeiro após o seu falecimento. A mensagem que fica desta semana é que o verdadeiro túmulo dos santos é o coração dos homens. Tácito, o historiador romano do primeiro século da era cristã, escreveu: o túmulo dos mortos é o coração dos vivos. E no século passado, em referência à morte de Joana d'Arc, que morreu sem direito a ter um túmulo ou qualquer homenagem, escrevia o novelista francês André Malraux: ó Joana sem sepulcro e sem retrato, tu que sabias que o túmulo dos heróis é o coração dos vivos. Então é isso. Todos os rituais, todo o simbolismo do cortejo, do fechamento do caixão, tudo é para nos lembrar disto. Para quem já sabe disto, então a participação pode ter se dado de um modo diferente. Eu tenho certeza que esse foi o caso de muitos irmãos que não puderam estar presentes na cerimônia de Francisco. Como tudo sempre acontece como tem que ser, quem não pôde estar presente aprendeu mais esta lição: que a verdadeira presença se dá unicamente pelo coração. Ou como Francisco gostava de dizer, quando havia distância física, pela internet. Desse modo, todos nós devemos dar 1000 graças por termos podido comungar dessa experiência presencialmente ou apenas no campo sutil. Ambas envolvem, sem dúvida, um grande aprendizado. Envolveu um grande aprendizado, né? Então, cá se eu
Nós recebemos a notícia do falecimento do Francisco pouco antes das 5 horas da manhã de sábado, dia 14. Francisco faleceu entre 23h30 e 23h40, no dia 13, né, da sexta-feira. Recebemos a notícia com tranquilidade, com a consciência de que havíamos feito a nossa parte até o último momento, enfrentando, inclusive, as dificuldades da distância física para fazer chegar aos membros da grande síntese, no momento preciso, o seu último desejo, a ser realizado durante os seus ritos funerários, os ritos de Shraddha. Acento tônico no primeiro A, Shraddha. O rito, que é um verdadeiro ritual iniciático para os participantes, quando realizado com o devido fervor, com a devida Shraddha, acento tônico do segundo A, ele produz assim, algumas coisas difíceis de se explicar, né? Daí, inclusive, o nome desses ritos, ritos de Shraddha, com a tônica no primeiro A, porque assim, em sânscrito, se diferencia o adjetivo do substantivo que lhe deu origem, né? Então, os ritos de Shraddha de Francisco foram realizados na Fazenda Mãe Natureza. E a reunião de segunda-feira da Grande Síntese, dirigida pelo seu corpo diretor, foi toda ela sobre esse rito de Shraddha, com acento tônico no primeiro A. Foi todo sobre o aprendizado e sobre a condução sutil de todo esse processo, né, por elevados seres espirituais, segundo o testemunho dos próprios oficiantes, que se sentiram tomados e inspirados por uma energia divina que os orientava nos mínimos detalhes para que tudo saísse conforme previamente programado pelo próprio Francisco. O corpo do Francisco chegou ao templo da Fazenda Mãe Natureza às 5 horas da manhã, exatamente quando toca o sino da fazenda. E logo eles providenciaram para que nos alto-falantes da fazenda se tocasse a pastoral de Beethoven. E por volta das 9 horas, né, uma pequena cerimônia foi realizada no templo da fazenda. E em seguida o cortejo seguiu até o local do sepultamento. Durante o cortejo foram recitados mantras, cantadas algumas músicas, né? E o corpo foi transportado para o local pelo trator menor da fazenda. Francisco não quis caixão e ele foi em uma rede, umas pessoas descrevendo muito bem na reunião de segunda-feira. Foi todo arrumado com flores, sobre uma espécie de manjedoura. E tudo isso numa cerimônia muito simples, sem registros, sem fotos, sem nada. Porque o próprio Francisco já tinha pedido uma cerimônia discreta. Ele não queria que as pessoas do povoado fossem avisadas. Não queria muitas pessoas na cerimônia. Pediu, inclusive, para que tudo fosse rápido. Além dos membros da instituição, apareceram apenas algumas poucas pessoas da região. E Francisco, então, foi sepultado em uma rede, na Fazenda Mãe Natureza, perto do sino, que é o local onde já havia sido construído o túmulo dele, conforme o seu desejo. Das 9h30, quando o corpo saiu do templo, até a hora em que o corpo foi enterrado, às 10 horas, os sinos da fazenda bateram incessantemente. E às 11 horas, tudo já havia se encerrado. Francisco estava, segundo o testemunho de alguns, uma expressão muito serena, uma expressão de paz.
Então, o que eu posso falar desse companheiro de jornada de mais de 40 anos? Francisco foi, para mim, um irmão espiritual mais velho. Eu aprendi muito com ele. E eu sei que ele partiu apenas para ficar mais perto. Porque para tudo há uma estação. Isso eu aprendi com ele. Há uma estação, há um tempo para se trabalhar em grupo, há um tempo para se trabalhar em silêncio contemplativo e absoluta solidão. Francisco viveu e foi exemplo desses dois modos de trabalho. Eu quero agora compartilhar com todos uma pequena historinha que ilustra muito bem esse ponto. O nome dessa historinha é O Relógio Perdido. E ela diz mais ou menos assim. Certa vez um fazendeiro perdeu um valioso relógio no celeiro. Preocupado, ele procurou por todo o feno, sem sucesso. Então, insatisfeito com a perda, ele apelou a um grupo de crianças que brincava ali do lado de fora do celeiro e prometeu a elas uma recompensa para quem encontrasse o seu relógio. As crianças, em alvoroço, juntas, unidas para dentro do celeiro, e em meio àquela algazarra, entraram no meio de toda a pilha de feno e ali ficaram, mas não conseguiram encontrar o relógio. Estão cansados, os garotos acabaram por desistir, dando-se por vencidos e convencidos, juntamente com o fazendeiro, de que o relógio possivelmente não estava lá. Assistindo aquela cena, uma outra criança, então, se aproxima do fazendeiro e pede a ele a chance de ficar sozinha no celeiro e em silêncio. O fazendeiro pensou, por que não? Seria apenas uma nova tentativa. Depois de um tempo, após entrar sozinho no celeiro, o garoto saiu com o relógio em suas mãos. O fazendeiro, feliz e surpreso, perguntou como ele havia conseguido encontrar o relógio, já que todas as outras crianças unidas, juntas, não haviam conseguido. E o garoto, então, respondeu: eu apenas fiquei em silêncio para escutar o tic-toc, o tic-tac do relógio. E fui até ele. Então, essa é outra parte do meu aprendizado com o Francisco, né? Quando nós quisermos encontrar algumas respostas, algumas soluções, nós temos que exercitar esse tipo de silêncio, esse tipo de escuta, que com a prática nos permite, inclusive, deixar de ouvir os ruídos externos de outros irmãos, para ouvir apenas o que vem do coração. Acalmamos a nossa mente quando ela aprende a se retirar do alvoroço da procura, que gera ansiedade e apenas nos distancia cada vez mais das respostas e das soluções corretas. Esta é, inclusive, a melhor forma de se trabalhar em grupo, por mais contraditória que possa ser esta afirmação. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Porque uma mente em paz pode pensar melhor do que um grupo de pessoas confusas e agitadas. Então, para mim,
Isto expressa o pensamento e a vida de Francisco. Por isto, ele se recolheu e desenvolveu o seu projeto sem permitir muitas interferências externas, mesmo interferência dos seus pares, dos membros do seu grupo. Estes, sem compreender esse isolamento que acontecia em Sergipe, logo acusado de muitas coisas. Então fica aí a lição, para que em nossas vidas, em nosso próprio processo espiritual, nós não incorramos nesses mesmos equívocos. O exemplo de Francisco foi o de alguém que foi bem além dessa história que eu contei. O seu testemunho foi de alguém que conseguiu a maestria, tanto no necessário trabalho solitário e silencioso, como nos trabalhos em grupo, onde ele sempre conseguiu silenciar as algazarras e ensinar as pessoas sobre o poder do silêncio. Até os seus últimos momentos, seguiu dando o seu testemunho. Nos últimos meses, como nós sabemos, ele sofreu muito. Primeiro a cegueira, depois a perda do equilíbrio, a perda da coordenação motora, a perda da própria capacidade de articular as palavras. Então, o vídeo a seguir, que eu quero passar para as pessoas, de 12 de maio de 2020, mostra Francisco ainda ativo em um esforço hercúleo para simplesmente elaborar algumas palavras. Palavras nem sempre compreensíveis, mas palavras que ele fazia com aquele esforço para tentar materializar o seu grande sonho de dar um novo passo no sentido de organização do corpo de voluntários da Universidade do Coração. E o Francisco tinha idealizado para isto a realização de um pequeno congresso aqui no Rio de Janeiro, com poucas pessoas, basicamente aquelas ligadas ao desenvolvimento do projeto da Universidade do Coração, e para tratar precisamente disto que ele estava passando, com essa experiência da falência do seu corpo, e que caracterizava esta sua última reencarnação em vida. Nas palavras dele, diferentemente das demais encarnações que ele experimentara nesta vida, esta reencarnação, segundo ele, parecia que seria breve, mas ainda assim ele já podia assegurar que de todas, esta estava sendo, paradoxalmente, a mais dolorosa e a mais iluminadora. E é exatamente isso que ele gostaria que fosse o tema do congresso, que ali naquela reunião ele manifestou o seu desejo de realizar. Que o tema do congresso fosse essa reflexão sobre essa sua fase terminal e as experiências que ela produzira, ou estava produzindo na época, em cada um. Ele queria esse congresso que fosse organizado como é que eu vou falar isso? Ele disse isso, vocês vão ver no vídeo. Na verdade, ele queria que esse congresso fosse organizado conforme esse seu desejo e que ele fosse realizado ainda que ele, Francisco Barreto, não pudesse mais estar presente
entre nós. Este era o seu desejo. Se não o último a ser atendido, provavelmente o último a ser manifestado, como nós veremos no vídeo a ser mostrado um pouco mais adiante. Então, esse desejo está expresso nessa reunião que ele fez com as pessoas no dia 12 de maio. E ele nunca teve a oportunidade de se retratar ou de voltar atrás sobre esse assunto comigo, especificamente, que foi a quem ele se dirigiu quando ele manifestou esse desejo, que é a característica do Francisco. Quando ele trata de uma coisa, se ele modifica essa coisa, ele volta a falar com quem ele tratou sobre esse assunto. Então, para mim, no meu entendimento, esse desejo segue de pé e não foi atendido. É claro que a gente tem que entender que, em função do estado dele, em função de uma série de coisas, era natural, né? E que as pessoas já estão sobrecarregadas com tantas atividades, e ele sob os cuidados dessas pessoas e tantas as tarefas, né? Era natural que as pessoas se preocupassem, né? E ainda mais que o estado dele começou a se agravar, né? Então foi prudente, né, que provisoriamente, de forma paliativa, com as sugestões e opiniões de todos os lados que ele vinha recebendo das pessoas, que ele, de boa vontade, acedesse a esses pedidos de pessoas já muito sobrecarregadas e que talvez não tivesse como dar conta de materializarem daquela forma como ele pretendia aquele seu último desejo, como de fato depois se mostrou totalmente inviável, como nós sabemos. Bom, tanto assim que algumas semanas apenas, e no dia 6 de julho, Francisco já estaria sendo operado pelo Dr. Augusto Esmeralda, e ele não acordaria mais da cirurgia para dizer o que ele pensava sobre esse assunto e sobre os cuidados e andamentos todos que estavam sendo dados para todas as coisas, né? Tudo isso já tinha sido muito bem assentado com as pessoas e distribuído. Então, foi no dia 11 de 7 de julho que finalmente saiu o resultado da biópsia, como foi compartilhado com todos nós, né? E nesse mesmo dia eu tive a intuição e a certeza de que se tratava de um processo irreversível, que tudo estava consumado, todos os planos concretizados, e que cabia agora a cada um de nós intuir sobre a melhor forma de participar e contribuir para que todos os seus desejos e projetos pudessem ser levados em frente, né? Foi constatado esse tumor no nervo óptico, tumor que chegou ao hipotálamo, né? O nome acho que é glioblastoma multiforme, que era de difícil remoção exatamente por ter alcançado o hipotálamo. E na cirurgia eles tinham retirado que foi possível, mas a maior parte permaneceu lá. Ou seja, o tratamento que se seguiria seria radioterapia e quimioterapia, sem possibilidade de cura, apenas de prolongamento, que daria ao Francisco uma sobrevida, né? Sobrevida que as pessoas duvidavam, inclusive, que ele passaria de 9 meses, caso ele tivesse acordado, inclusive. O caso do Francisco é muito raro, né? O médico mencionou que em 20 anos de prática oncológica, era o segundo que ele estava tratando, né?
E, mesmo assim, a gente, no início, claro, né, é muito difícil de entender, aceitar, principalmente as pessoas mais próximas. Né? E eu ouvi algumas pessoas, fiquei sabendo de algumas pessoas que acreditavam e esperavam ainda por um milagre. Francisco se recuperaria dessa experiência, né? Mas a verdade é que, com o tempo, aos poucos, bem devagarzinho, todos foram aprendendo a aceitar, né? E a compreender que o milagre que ele estava aguardando, de fato, já estava bem ali, bem diante dos seus olhos e acontecendo. Que era este que Francisco estava vivendo, esse era o milagre. Como depois, esses primeiros depoimentos que começam agora a surgir, parece começar a revelar. E aos poucos as pessoas vão, com certeza, se dar conta disso, que esse aqui foi o milagre. Quando Francisco saiu da cirurgia, ele até chegou a abrir os olhos nos primeiros dias, né? Então trazia mesmo um pouco dessa esperança, né? Pelo que eu entendi assim, de algumas conversas que eu ouvi. Mas a verdade é que ele nunca conseguiu se livrar do oxigênio, da sonda para alimentação e de toda aquela parafernália que acompanha a pessoa que está com esse quadro, que não despertou, que precisa do home care e tudo mais, né? Bom, em suma, é isso. Esse processo final que o Francisco viveu, né, representou um grande aprendizado para todos que interagiram com ele de forma mais próxima na grande síntese ou pela internet. E ele, né, Francisco, parece que antevendo esse momento, indiretamente referiu-se a ele 2 meses antes, quando expressou a sua vontade de realizar esse congresso que eu mencionei, né? Congresso basicamente para os envolvidos com a Diversidade do Coração, que teria como tema exatamente essa última etapa da sua vida, né? Ou seja, esse milagre, que eu acho que é o tema do Congresso, é esse. Esse milagre que representou esse período de Francisco com todos aqueles que eram mais próximos ao trabalho que ele desenvolveu. Então, conforme eu disse antes, esse é o vídeo que nós vamos assistir agora, tem a fala do Francisco do dia 12 de maio. Vocês terão a oportunidade de ver que não há imagem do Francisco, porque ele não queria mais ser visto naquela condição. Então, ele pediu que a sua câmera, durante ali o Skype, né, para várias pessoas que estavam assistindo e participando, que a sua câmera ficasse fechada. E a fala dele estava um pouco complicada. Aquilo que eu consegui entender, eu legendei para poder apresentar para todos, né? Então, é isso que eu queria que vocês assistissem agora, para que depois a gente possa dar sequência à nossa reunião. Muito obrigado a todos por terem estado comigo até aqui. Então, eu tenho que deixar você. Eu apenas escutar. Vai apenas escutar. Agora eu queria propor algo. Vamos ver? Eu acho que é justo que nós venhamos a propor um congresso do Sudanã nesse
para o Rio de Janeiro para tratarmos só do assunto que está sendo tratado hoje. Quando o Fábio começou a falar, ele também falou como focar no tempo. Senão eu diria, cuidado, porque isso é coisa muito séria. Se esse conceito não for bem plantado, ele produzirá um joio muito parecido com o trigo, mas não é trigo. E para corrigir isso, nós vamos ter que deixar amadurecer as duas plantas, porque só na madureza é que se gera que o trigo ele tem uma sementinha dentro do cachinho e o moinho é xoxo, ou seja, é vazio, não tem nada. Aí eu doente do jeito que eu estou aqui nessa reunião para cumprir a minha missão. E principalmente quando o Fábio disse que ia tratar disso. Aí eu achei mesmo que não. O Fábio disse que ia tratar disso. Poderia ir para cama, que é um lugar que eu deveria estar. Mas que mandando quadro, encostando na parede, e a pulso estou cumprindo a minha missão. Então, queria propor uma conversa para tratar do que eu estou vivendo. É preciso coragem para tratar desse assunto. Tu conversa. Não tem um jeito. Ou eu opto pela verdade, sem merecer a aprovação das pessoas, ou escuto o que as pessoas pensam, defendo a minha personalidade e tenho a pouca sintonia que eu tenho com a verdade. Então eu queria tratar um tema que muitos aí vão ficar meio reticentes
Conforme eu preocupado, né? Que eu vou O tempo. dar no tema do congresso. Porque eu estou vivendo agora a mais amarga de todas as minhas reencarnações em vida. E agora ficou tudo claríssimo. É possível que eu nem escape, que esta reencarnação seja rápida, mas eu quero deixar isso bom. Não existe livro, não existe nenhum artigo que trate sobre esse assunto. Então, sou eu que tenho que fazer isso, ainda que isso me custe uma. Eu tenho que fazer, eu tenho que falar, que vamos tentar escrever um pequeno opúsculo sobre o assunto. Não sei como, o que eu estou dizendo, mas sei que algumas pessoas aqui em Aracaju têm ensaiado escrever e aí nós nos reunimos na sexta, no sábado e no domingo, aí no Rio de Janeiro. Sexta, sábado e domingo. Aí, porque aí está um membro, que é Rubens, que é a pessoa que eu conheço, mais aprofundado no cidadão. Então o ambiente é o do Rio. O Acha do Rio tem uma sede grande. Nós vamos montar uma estrutura de plástico que caiba uma quantidade boa de gente e realizaremos a vida. Eu peço ao pessoal do Rio que está me escutando, não ponham dificuldade, porque a energia deste tema tem que ser plantada dentro de um acha. Eu sei que o Rio, a própria UFRJ, poderia receber, mas hoje eu sei o que é a energia, hoje eu sei o que é a Shakti, e sei que essa Shakti tem que ser implantada. Então,
para dar tempo a uma preparação. Não posso garantir de jeito nenhum que eu estarei vivo, mas se não estiver, algumas pessoas têm escutado o tema e por mais incipiente que seja o que eles vão levar ao meu, é uma primeira semente importante, é uma coisa. O que é que você acha, Rubens? Irmão Francisco, eu tenho certeza que eu, Cássia, Marco, Alexandra, Daniel, Silvana, Cristina, professor Antônio Rito, Edmeia, todas as pessoas de Juiz de Fora, eu tenho certeza que todos nós vamos fazer o nosso melhor para poder acolher toda a comunidade em nome desse ideal, e tenho certeza que esse já é o início do fim dessa pandemia que tomou o nosso país. Eu acho que é assim que se combate a pandemia. Então, eu não sei de onde o irmão tira tanta força, eu só aprendo e fico em silêncio para seguir e me esforçar para fazer o meu melhor. Só acho uma coincidência incrível que um pouquinho antes, Fábio Bruno, que estava um pouco sumido, acho que a última vez que eu vi foi em casa, e ele passa mais de 1 hora no telefone comigo, falando sobre a Universidade do Coração. Achei muito interessante, eu saí da sala, venho aqui para o meu escritório, e Cássia está aqui, e você estava falando. Então, eu acho, eu não quero falar, não sei se Cássia talvez, acho que não, acho que está tudo certo, irmão. Nós vamos fazer o que for preciso. E eu tenho certeza que o Ashram de Niterói, que é onde está tudo organizado, é onde precisa ser talvez revitalizado em função dessa parada, eu tenho certeza que é lá que tudo vai acontecer com muita harmonia e pronto. Cássia está me dizendo aqui que está esperando para poder ajudar e contribuir para que tudo saia da melhor maneira possível. E vai sair. Vai sair. Pronto. Está marcado. Com o Brasil, nós conversamos quase nada sobre o tema, por falta de autorização dos médicos. Mas agora, então, quando eu
totalmente humano, um flagrário de gente em que vem a autorização para isso ser feito. Então, nunca duvidei de nada dos meus, imagine agora. Então, eu na próxima semana já digo o dia do congresso e darei algumas pinceladas a mais. Pinceladas a mais, então. É o seguinte. Se o experimento que eu estou vivendo desde 1900, eu entendo então o seguinte: é incipiente sobre o assunto, mas é o único que eu conheço. Quando digo, então o tema foi tratado por alguém, mas é muito superficial. Mas apesar de superficial, tem muito valor, porque é o primeiro grado de alguém em torno destes que eu sei que depois que tratarmos aí, será engrandecido pelo coração de você e estudará alguns passos. Isto será aprofundado. Alexandra, que pensa você sobre o assunto? Ela não está não online, não sei. A Alexandra não está. Não está. Quem falou foi Silvana. Okay. Foi quem te falou. Foi. Pronto. Então, Cleide, já que foi você se responsabiliza de dizer que na próxima terça-feira todos do Rio de Janeiro estejam online para a gente começar. Certo, Francisco. Graças. Então, Cristina de Juiz de Fora, quer falar alguma coisa? Mestre Francisco, é um prazer enorme ouvir a sua voz. Nossa, estou muito feliz mesmo e ouvir uma coisa tão grandiosa como essa que você disse. Então, eu comentei com o irmão Rubens, quando os irmãos aqui de Juiz de Fora e também o professor Rito do Rio de Janeiro pensou em se ingressar, né, nessa coisa tão linda que é o Shura Dharma, né? Que é o Dharma puro, é a lei eterna.
representa Deus. Outro dia uma jovem tão falando belamente aí sobre isso, a Lara, falou que viu uma vivência sua e falou que o Dharma é a lei, é Deus. Que coisa linda ver aquela jovem falando aquilo. Aprendeu com você, mestre Francisco. Então, eu comentava com o Rubens, falei, Rubens, estou preocupada porque as pessoas chegam assim, um pouquinho indecisas, porque quando a gente não tem conhecimento total do que significa essa lei pura, eterna, né? Aí eu pedi muito a Deus, o Sri Bhagavad Narayana, durante a noite, e eu acordei com um insight. Falei assim, pergunte ao seu coração. E agora você vem e fala isso aí. A nossa mente mente, mas o nosso coração é verdadeiro. Quando vem direto do coração, tudo dá certo. E eu estou muito satisfeita dos nossos irmãos estarem presentes. A Ana Maris, professor Antônio Rito e a Edileia. E mais feliz ainda com essas belas palavras que você nos presenteou. Muito obrigada, irmão Francisco. Namastê. As pessoas que foram liberadas nos últimos anos para assistirem à reunião organizada, a grande maioria deles serão iniciados no Congresso. Então, falta ninguém que será. Transformar em mensagem todos os que estão sendo a reunião. Com isto também. Eu vou passar aqui a comunicação para Ai, ele que aqui e dê ali a Fábio Neiro Serra e Netuno. Irmãos, vamos fazer um encerramento fazendo o pranava. Boa noite. Espero que todos fiquem alegres com essa proposta que Pai Francisco fez em relação ao Congresso. É uma coisa muito importante que cada um coloque uma energia 2 dias depois para que tudo isso possa fortalecer e consolidar. Até a próxima terça-feira. Namastê. Namastê, boa noite. Namastê, Namastê, boa noite. Boa noite, irmãos. Namastê. Namastê. Francisco. Namastê. Namastê, Francisco. Namastê, irmãos. Namastê, Francisco. Namastê, boa noite. Oi, irmão. Namastê, boa noite.
Namastê, irmão Francisco, namastê, boa noite a todos. Olha para cá. Namastê. Namastê, Francisco. Namastê para todos vocês. Uma noite de luz. Muito abençoada para todos. Namastê a todos. Boa noite. Boa noite, irmã. Bom, depois desse depoimento emocionante e emocionado do Francisco, depois de tudo que nós já dissemos sobre o seu processo, vamos agora prestar as nossas últimas homenagens. Ainda no sábado, nós avisamos algumas pessoas da instituição, né, sobre o passamento de Francisco. Eu escrevi para o Gnanadatta José Roguet, por exemplo, e mantive com ele esse pequeno diálogo que ele me deu permissão para reproduzir, e eu vou ler aqui, né? Então, Namastê, Roguet. Recebemos há pouco a notícia do falecimento de Francisco. Aconteceu um pouquinho antes da meia-noite. A cerimônia será na fazenda Mãe Natureza. Que ele descanse em paz. Seu corpo foi minguando nesta fase da lua. O espírito pudesse se manifestar pleno na lua nova. E o Roguet me respondeu. Tinha acabado de receber essa notícia. Senti muito. Apesar da nossa distância física e de, talvez, diferenças lá do passado, sempre o senti como um companheiro no caminho, um intenso devoto. Que os grandes seres sempre iluminem o seu caminho. Da mesma forma, eu avisei também a Gnanadatta Margarete Gonçalves e avisei mais algumas pessoas. A Margarete, em especial, foi bastante gentil e com o Inácio, ela prestou, inclusive, uma homenagem em vídeo a Francisco, reforçando as minhas próprias. Então, o vídeo da Margarete e do Inácio é o primeiro desses 3 pequenos vídeos que eu vou mostrar a seguir e que nós escolhemos para concluir essa homenagem à memória de Francisco. Então, o primeiro vídeo com a Margarete e o Inácio. O segundo vídeo é um vídeo onde o Fagundes, o ator, né, Antônio Fagundes, fala sobre a morte. E o terceiro vídeo que eu escolhi é um vídeo bem curtinho do próprio Francisco, quando ele esteve aqui em casa tratando com a gente sobre a Universidade do Coração. Então, deixo vocês agora com esses vídeos. Depois a gente segue com a nossa discussão. Namastê. E nesse momento eu vou dividir com vocês que todo esse nosso trabalho que nós estamos confeccionando nessa teia hoje, né? Nós, daças e acharyas do Ashram Sarva Mangalam, dedicamos todo esse nosso trabalho de hoje ao Gnanadatta Francisco Barreto, que realizou hoje de madrugada o seu Mahasamadhi, né? Ele obteve o seu passamento, que ele esteja nesse instante em glória, nos braços e no colo de Deus Pai e Mãe, totalmente autorrealizado, e que dedicou a sua vida ao trabalho Suda, ao movimento Suda, do seu jeitinho, cada um tem o seu jeitinho particular, da sua forma, mas com muito amor, sempre todos com muito amor, muita dedicação. Então, e um momento assim,
planetário muito auspicioso, né? Quando a Lua realmente minguando, ele foi minguando, e alcança o seu Maha Samadhi, se realiza em Moksha. Oxalá ele alcance seu Prapti rapidamente, e amanhã é lua nova, né? Então, um renascimento maravilhoso. Minguando na lua minguante, né? Renascendo na lua nova, que é uma lua de renovação, de renascimento mesmo. E nada é por um acaso, está tudo... Em pleno Diwali. Em pleno Diwali, em Festival das Luzes. Quando nós comentamos que essa hierarquia é uma hierarquia divina, ela é divina. E ela nos demonstra essa sua divindade nos pormenores, nas coisas mais simples, mais cotidianas, nessas sincronias que, para a grande maioria, e para nós todos também, muitas vezes, a grande maioria das vezes, passa desapercebido, né? Então, vamos agradecer. Agradecer por nós, agradecer por todos, agradecer a ele pelo grande trabalho, pelo grande empenho, que sempre, tudo que fazemos é de coração, é um ofício maravilhoso, né? Essa doação para a humanidade. E de acordo com o universo de cada um, a gente vai confeccionando essa teia, tecendo essa teia, fazendo esse tantra acontecer, sempre da melhor forma possível, como a gente consegue naquele momento. Então é isso. Que Deus Pai e Mãe o receba, já o recebeu, como eu disse em sua glória, e ele já esteja realizado. Porque eu ouvi você falar que está perto do fim. Mas o fim não é o fim de tudo. Não? Existe vida depois da morte? Isso é uma pergunta que o ser humano faz desde que começou a pensar. E ainda não chegaram a uma conclusão, viu? Uns acham que existe, outros acham que não. Por um acaso, eu estava lendo um poema lindo sobre a morte, de Santo Agostinho. Poderia ler para você, você quer? Quero. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. A vida significa tudo que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Eu não estou longe. Apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi. Teitei Malikutá, nevoei Tessiliana Ikana, debaixo Maia Afbaha. Ravilan Larman, Dezunca Nayarmana, Uacha Poclã, Raio Bem, Uartarren. Aikana da Firrenan, Chuocana, Raio Bem. Uelá Tarlan Lemesiuna, Elá Patsam Mebixá, Metu de la Rei Malikutá, Uarrei Lauar Sepurta, Larlan Armin, Amém. Aí todos a uma só voz. Só pode fazer bem a comida. Pronto. Eu sei que foi um pouco longo, eu sei que nós avançamos no horário,
mas para mim pareceu assim muito importante compartilhar na nossa reunião de hoje, em função exatamente do período, da época que nós estamos vivendo, em função de todos os acontecidos, né? Então, eu não sei como estão todos, assim, mas se alguém quiser falar uma última palavra antes de nós encerrarmos, eu passo a palavra para quem quiser falar. Ô, Rubens, talvez no momento peça mesmo de nós um pouco de silêncio, e vou ficar com uma frase dita aí, que o túmulo dos mortos é o coração dos vivos. Que assim seja. Hosanas, a força de Francisco. Gostei. Mais alguém? Ô, Rubens, vou ser breve, né, por causa do adiantado da hora, mas foi linda a sua homenagem. Eu me lembro desse encontro, dessa reunião da Grande Síntese. Ele mesmo se referiu a você, né? Na verdade, ele o encarregou desse congresso, né? E o Francisco tem uma música que eu gosto muito de ouvi-la. É a música Jesus é verbo, não é substantivo. Porque ele diz que Jesus é ação, né? Então, o Francisco, para mim, eu já falei para todos, já falei para as pessoas da Grande Síntese, acho que para vocês também. O Francisco, para mim, é o Shuddha Dharma. Ele representa o Shuddha Dharma, porque, na verdade, ele propagou de coração o que é o Shuddha Dharma e viveu na prática a Shuddha Dharma. Eu fiquei muito triste no início, quando eu recebi a notícia, até falei para casa, mas depois eu fui me acalmando, porque eu pensei, será que ele queria isso, não é? Mas é natural, quando a gente recebe no primeiro momento a notícia, depois eu fui me acalmando, fiz os mantras, mas no precisei ficar no silêncio, conforme disse o professor Rito, né? E ele nos ensinou também, o Francisco, né? No silêncio que você ouve, né? A voz do coração. E vamos ver, se você quiser, a gente pode encaminhar esse vídeo aí que você fez para o pessoal da Grande Síntese. Agora eles estão organizando o congresso, já será semana que vem. Mas esse outro aí que ele programou para ser no Rio, né? Aí nós temos que pensar nisso com carinho, né? É isso. Namastê, gratidão. Namastê. Eu acho importante divulgar para que as pessoas se lembrem, né, das falas que tiveram, inclusive, naquele dia. Porque o tempo a gente sempre se esquece, é muita coisa que acontece, são muitas coisas. Então, vale para uma reflexão futura, para um outro momento. Que, quem sabe, isso pode vir a acontecer, sim. Eu acho muito importante. Eu vou fazer o upload para o YouTube, compartilho no nosso grupo, compartilho com você e deixo a seu cargo transmitir assim para todas as pessoas de lá. Tá bom? Quem mais gostaria de falar? Maria? Gostaria de... Oi, Maria. Dona Lourdinha, vou deixar a Dona Lourdinha. A Dona Lourdinha? Desculpa, Maria, pode falar. Pode falar, Dona Lourdinha, depois Maria fala. Agradecer do fundo do meu coração a oportunidade valiosa de acompanhar esses momentos sagrados que ele viveu de sofrimento, mas de profunda luz, onde, através daquele momento que o senhor mencionou, o silêncio, né? Ele fez um trabalho naquele silêncio de oração
em cada momento que ele acolhia, que ele falava para todos que ali conviviam com ele. Então, eu sinto não ter tido oportunidade anterior de tê-lo conhecido um pouco mais, mas penso que já foi assim grandiosa valia esses momentos que nós partilhamos. E esse congresso que ele mencionou, e a sua vontade será realizada, todos nós, mesmo essas pequenas criaturas como nós, estamos aqui disponíveis para o que for preciso, estiver ao nosso alcance, né? Onde essa encarnação da vida dele foi a mais sofrida, mas a mais gloriosa, sem dúvida. Então, nós só temos que ficar em paz, porque ele já está na casa do Criador. Assim seja, bom para todos. Grato, dona Lourdinha, pelo seu depoimento tão sensível. Maria? Então, olha, Rubens, foi maravilhoso tudo isso que nós assistimos. E maravilhoso mesmo. Os exemplos, a força do Francisco, a parte que ele falou sobre o silêncio, incrível, maravilhoso. Sobre o Congresso, que é a grande vontade dele, vocês podem contar comigo. E a parte também do final, que eu achei assim, lindo demais, foi o poema, né, de Santo Agostinho, quando ele fala que quando a pessoa morre, ela só passa para o outro caminho. Então, que a vida continuasse alegre, com alegria, e que as pessoas podiam comunicar com ele da mesma maneira. Ele só trocou o caminho, ele só foi para junto do Criador. Então, foi muito lindo, Rubens, lindo, lindo, lindo. Namastê. Grato, Maria, grato. Analice, quer falar alguma coisa? Rubens, eu também quero falar sobre o silêncio, que é esse lugar, né, profundo, onde a gente pensa que muitas vezes é a ausência do som, mas é o encontro, na verdade, com a nossa alma. Então, nesse momento, o que estamos precisando é ficar em silêncio para escutar o que Francisco vai dizer a cada um, né? Ele está dizendo, e nós precisamos escutar melhor. Silêncio. Grato, irmã. Namastê. Namastê. Fala. Só para nada. Cássia, a fala dela vai ser o nosso encerramento. Só para nada, gente. Agradeço a todos por estarem com a gente até esse horário. Gratidão. 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 Gratidão, namastê. Namastê. A gente só tem a agradecer, porque o Francisco é eterno. Então, vamos fazer o pranava, irmãos. Om Tat Sat. Namastê. 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 Até a semana.
Logo mais eu compartilho no nosso grupo o vídeo. Tchau, irmão. Gratidão por tudo. Gratidão. Aqui, paga, né?